como estava falando, a maioria dos alunos não tiveram condições de continuar seus estudos, porque chegava na quarta série, como não tinha colégio, ficava com aquele sonho de continuar estudando, amarrado dentro do peito ou nas suas mentes. Pois a maioria das nossas famílias não tinha condições de comprar uma bicicleta ou um cavalo ou arrumar uma casa na cidade de Caculé para os filhos continuarem os estudos. Foi o caso de alguns irmãos meus que ficaram parados sem continuar estudando. Mas para minha sorte, quando eu terminei a quarta série, entrei diretamente no colégio. Foi a primeira turma a não precisar parar, que terminou a quarta série e já entrou na quinta, porque em um ano antes tinha sido a inauguração do colégio. Eu tive essa grande bênção, né? Quando começou o colégio aqui, vale ressaltar que não tinha professores aqui em Várzea Grande suficiente. Alguns professores vinham de Caculé, a professora Ninha, Nilva, Terezinha, entre outros. Sabe quem era o nosso professor de técnicas comerciais? Era Fábio Badaró. E muito bom professor, por sinal. Foram conhecimentos que nós vamos levar para o resto da nossa vida. A professora de educação artística era a professora Maria Helena. Ela ensinou todos os tipos de letras para a gente, aquelas letras desenhadas. E, na época, a professora Nilva, que também vinha de Caculé para dar aulas aqui, ela trouxe alguns livros para nos emprestar, porque livro naquela época era muito difícil. Ela pediu para a gente ler uns romances que valeu a pena. A Moreninha, A Serra dos Dois Meninos, dentre outros. E assim foi despertando em nós o gosto pela leitura. A professora Norma já ensinava também aqui. Ela era professora do estado e ela dava aulas de matemática para a gente. Grande professora, vocês já sabem. Aprendi muito, muito, muito. Nós aprendemos muito de matemática, de todas as disciplinas, e éramos alunos muito dedicados. Só que todos os alunos também que terminassem aqui a oitava série precisava ir terminar os estudos em Caculé, porque aqui não tinha o então chamado segundo grau, porque a gente não falava ensino médio, era apenas segundo grau, só que naquele tempo era profissionalizantes. A gente ia ou fazer magistério, que era professor, né, que ia se habilitar na profissão, e contabilidades. Alguns dos meus colegas optaram em fazer contabilidade e outros magistério. Só que aqui não tinha, então a gente tinha que deslocar, eram outras dificuldades. Alguns pais tinham que alugar casas lá na cidade para colocar os filhos, outros armavam casa de família onde a pessoa ia trabalhar, levar as despesas e estudar. Eu fui de uma época muito abençoada. Quando eu terminei aqui a oitava série, na época, então, salvo engano, o prefeito doutor João, na época, ele achou necessário, né, e pelo pedido da população vaziagrandense, surgiu então um carro, né, que nos levava até a cidade de Caculé. Era caminhão, mas era a nossa alegria poder sentar naquele caminhão e ir até a cidade estudar. A gente ia de C10. Na época das chuvas, o carro atolava, a gente andava a pé, não tinha problema. O carro dava problema na estrada, era motivo de alegria. Teve uma vez que nós viemos de São Domingo até aqui a Várzea Grande a pé. Chegamos aqui 2 horas da manhã, porque estudávamos lá à noite. E era só motivo de agradecer. Naquele tempo, era um momento de agradecer pela oportunidade que estávamos tendo de continuar os nossos estudos, pois sabíamos que só a educação poderia mudar a nossa história e poderíamos ser quem somos hoje. Olhe bem,
Na época que estávamos aqui, a gente não tinha muito acesso a livro. Todo o conteúdo era escrito no caderno. A professora passava na lousa e a gente copiava. Livro era coisa rara. Quando chegava em uma casa que via um livro na estante, tinha aquela vontade de pedir emprestado, mas não podia. Parecia que era até falta de educação pedir um livro emprestado, porque poderia estragar e poderia, causar prejuízos financeiros. O que acontece? Nós fomos para Caculé e lá continua a mesma coisa. Só que nessa época, uma prima minha, a Pró Marinalva, veio de Palestina e trouxe coleções de livros. Eram livros românticos. E a professora emprestava para minha irmã Aurora, eu lia escondido aqueles livros. Escondido até da minha mãe, né? Naquele tempo a gente não podia ficar lendo esse tipo de histórias. Mas foram livros que despertou em nós o gosto pela leitura. Lá em Caculé, a gente ia e voltava sempre de caminhão, até que concluímos o 2º grau. Fiz o magistério e agora veio o sonho do trabalho. Comecei a trabalhar aqui no ano de 99, com uma turminha do pré-escolar. Fui para os meus primeiros alunos, não me esqueço. Entre eles tinha Thaís, Tiago de Joaquim Andrade, Abiqueila, Esté, Jefferson, Igor, o dentista Igor, a doutora Thaís, Tatiele, ficaram todos em meu coração. Lembro de um por um, não citarei por conta do vídeo que poderá ficar longo, mas guardo todos em meu coração. Foi a primeira turma, criamos um laço de amizade e de amor muito grande. Aquela turma era como se fossem meus primeiros filhos. Criamos como se fosse uma família. Na época, perdi no concurso e tive que sair daquela turma. Foi muito choro e até porque faltava apenas um dia para comemorarmos o Dia das Crianças e eu não pude participar daquela festa de homenagem às crianças. Então foi um momento de muita dificuldade para mim, porque eu estava perdendo não só o emprego, mas perdendo todo aquele laço afetivo que tinha com aquela turma. Mas o tempo passou. Depois fui trabalhar com a educação de jovens e adultos. Fiz um concurso para trabalhar no AJA Alfabetização de Jovens e Adultos, e consegui ser classificada para trabalhar. Muitas perseguições foram surgindo na vida profissional. Depois fui trabalhar substituindo a professora Marta em algumas aulas, a minha irmã Aurora, que elas tinham passado no concurso, no mesmo concurso que perdi. Então elas tinham uma turma, de vez em quando elas me chamavam para dar aula. Mas por alguns problemas, um dia saí muito triste da escola e achei que iria desistir de ser professora, desistir de dar aulas, não queria mais me relacionar com alunos, porque eu me apegava demais às turmas e depois era o constrangimento e causava sofrimento a mim. Então, pensei que nunca mais seria professora. Fui cozinheira de alguns profissionais da saúde que trabalhavam aqui em Várzea Grande. Depois disso, aí veio outros concursos. Pensei comigo, vou vencer esse obstáculo, vou tentar mais uma vez, não vou desistir. Eu acho que o meu coração é coração de professor. E era mesmo. Eu fiz um concurso em Ibiaçucê e passei para ser professora lá no município de Ibiaçucê. Deslocava daqui a 15 quilômetros para dar aulas. E assim foi revigorando aquela força, aquela vontade, aquele desejo e aquele profissionalismo que tinha no meu interior foi brotando e rebrotando e florescendo. Fiz um novo concurso aqui no município e passei, mas fui chamada para trabalhar lá na Tapera,
andava 1.200 quilômetros por mês de moto para ir trabalhar lá na Tapera, sofri acidentes no caminho. Uma das vezes do acidente, tive um problema na coluna por conta da queda de moto, porque eu estava na garupa e caí para trás. Mas tudo isso foi passando e o tempo foi trazendo boas coisas na minha vida, boas oportunidades. Fui transferida para São Domingos, para a Escola Clemente Cunha, onde trabalhei por muitos anos. E assim, Deus preparou que eu fui também removida para aqui, para o meu povoado. E a minha primeira turma que eu peguei aqui depois da segunda remoção foi uma turma com muitas dificuldades, mas venci também e eles também venceram. Quando fiz um novo concurso aqui do município, pedi a exoneração daquele cargo que eu tinha distante da minha terra, que era lá em Ibiaçucei, e vim trabalhar os 2 turnos aqui. Esta segunda turma, para a maior realização dos meus sonhos, eu fui trabalhar com a educação infantil. Aí foi reviver aqueles tempos, daquela turminha que eu tinha, da minha educação infantil, daqueles tempos que ficaram na saudade. Aí fui trabalhar com a educação infantil. Até o ano passado, eu trabalhei com a educação infantil. Este ano, Deus preparou mudanças e mudanças boas na minha vida, que tudo que vem na nossa vida, precisamos dar graças a Deus em tudo, e tudo que Ele fez foi para me fortificar, para me tornar quem sou. Hoje estou como vice-diretora na Escola Laudelino, pretendo fazer um bom trabalho com a minha equipe, com a professora Marinal, a professora Iliene e os demais professores que lá estão. Também estou como professora de matemática e HCABI, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, aqui na Escola Clemente Rodrigues. Pretendo também fazer um bom trabalho com os meus alunos, que nós possamos crescer e construir caminhos e momentos que possam também ser inesquecíveis na nossa vida. Um abraço a todos